Começou. Escutou a cornetinha? Começou, bendita hora. É o melhor programa da tarde, não tem pra ninguém, é só aqui na Rede Vida, ao vivo pro Brasil inteiro. Este é o programa. Ah, gente, por que é o programa? Porque só tem gente boa. Já vou dizendo, só tem gente bonita. Sabia, Valtão? Que é proibido entrar gente feia aqui. A gente escolhe, a gente tem que mandar uma foto. Avaliar o perfil. Mandar uma foto, eu passo pro Thales ver se tá mais ou menos. E a gente escolhe só gente boa e gente inteligente. Por isso vocês estão aqui. Aqui, ó, hoje o programa tá demais, já apresento pra vocês quem tá com a gente aqui, ó. Valtão Abreu, grande preparador físico. Conhecidíssimo aí, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vocês aí pelo convite. É um sucesso aí nas redes sociais, né? Muito obrigado, viu? E trabalha com essa questão do preparo físico, mas com muita tecnologia, né? Exatamente. A gente tem uma metodologia de trabalho onde a gente une equipe multidisciplinar, diagnóstico e tecnologia. Olha que beleza, olha que beleza. Tem um óculos 3D, esse é o óculos 3D? É, olha aí, ó. Dr. Thales Wilson, olha aqui, nosso especialista, professor de harmonização facial. E olha, eu falei uma referência hoje na harmonização facial, aquela coisa bem feita aqui, ó, Dr. Thales que está aqui com a gente aqui, ó. Obrigado, muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado mesmo. Estar aqui com vocês. Veja só, o doutor Antônio Nascimento, nosso endocrinologista. Obrigado, doutor. É uma honra estar de volta aqui. Obrigado. Olha, eu estou muito feliz de você estar aqui. Demais mesmo, viu? Obrigado mesmo, doutor. Eu que agradeço. E olha que a Fernanda Ock é psicóloga, neurocientista e palestrante. Ela aqui, obrigado, viu? Muito obrigado de estar aqui com a gente, viu? É um prazer, pai. Ela é de Botucatu, veja só, não tem nada a ver, né, com o Rodolfo, né? Não conhecia, meu Deus do céu, olha, tá vendo? Muito obrigado, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Mas olha, autora de vários livros, palestrante aí, conhecida no Brasil todo, olha que beleza. E que trouxe 2 pro senhor, dois tá vendo? livros, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver aqui, olha, ó. Esses 2 livros são de aqui, ó. Eu coordeno hoje um Ministério de Mulheres. Ah, é? Chamado Mulheres de Fé. Mulheres de Fé, coleção Mulheres de Fé, 7 passos para crescer na fé. Olha isso. Que demais, gente. E esse é um livro que eu falo de exercícios, né? Para que a gente possa... dedicatória para mim mesmo. Tá vendo? É pro senhor, de coração. Nossa, e esse aqui? E esse 40 dias na Arca. 40 dias na Arca, que demais. É um devocional. Que demais, para que a gente possa estar ali, durante imerso. Toda a tempestade tem um lugar seguro para você, a Arca. Olha que demais, olha que demais. Nossa, muito incrível, bom. É incrível, muito esse é do Ministério de Mulheres que eu lidero hoje, chamado Mulheres de Fé. Lá em Botucatu? Não, ele está hoje em vários... hoje não existe mais lugar, né? Ele está em 8 países. Pelo amor de Deus, olha aí, 8 países. 8 países e vários estados. Olha que beleza. Do Brasil hoje. Muito bom. Fernando, com a obrigado. Graça de Deus. Eu sei que você... culpada estar com a gente aí, mas foi muito obrigado. É uma honra. Obrigada, pai. Você vai participar com a gente, é isso mesmo, você participa com a gente como? Claro, assistindo pela televisão, mas você também vai participar com a gente aí pelo YouTube. Como que você faz? Para você mandar sua mensagem, sua pergunta, sua participação, sua crítica, você entra aí no YouTube, pode assistir pelo YouTube, e aí onde tem aquele lugarzinho ali do lado que você coloca a sua opinião no chat, você conversa ali, coloca ali, ó, manda pra gente, né, o que você tá achando, manda pra gente sua pergunta, porque vai ser muito boa a sua participação, vai melhorar ainda, pra gente começar o dia, ter um pensamento do dia, pra gente, os nossos filósofos aí notar. Estado civil, em um relacionamento sério com Noé, não é da sua conta. Gente, como você põe no seu status, meu relacionamento sério não é da sua conta. Né? Não é da sua conta, né? Ainda tem esse negócio na rede social que você põe um relacionamento? Acho que foi o Orkut que começou com isso, Orkut começou, não é? Você mudava o status lá do relacionamento. Você está dizendo a sua idade, eu nem sei o que é Orkut. Mudava o coisa. Mas eu acho que ainda tem, né? Hoje tem. O Instagram tem isso, não, né? O Facebook também tinha o Instagram. Não, o Facebook tinha, o Instagram não tem. Instagram não tem, né? Como que tá o seu relacionamento com alguém, coisa assim, né? Mas um relacionamento estável, um relacionamento ou sozinho. É verdade, hoje não tem. Ou seja, mas na verdade, como não é da sua conta, então você não põe nada pra se tá sério, se não tá sério, se tá, né, se tá casado, se não tá... Uma pessoa bem reservada. Isso mesmo. Olha, você
já falando nessa coisa de relacionamento, a nossa enquete hoje, atenção, a nossa enquete hoje, para você responder aí, de onde você estiver, pelo Instagram, @programa Bendita Hora, é o seguinte: você acredita em relacionamento para a vida toda? Sim ou não? Olha lá, hein, que você vai responder, hein? Você acredita em relacionamento para a vida toda? Sim ou não? No @programa Bendita Hora. Pode entrar aí e votar, e no final do programa a gente vai falar para você aí a gente vai dizer qual é a nossa enquete, como tá aí o termômetro. Você acredita ou não? Quero saber a opinião de vocês aqui. E você? Tô perguntando pra você. Vamos lá, cara. Acredita em relacionamento? A gente vive numa era das redes sociais, né? Tudo é tão líquido, passageiro, né? E eu falo isso muito com minha esposa. Toda semana, um famoso, alguém próximo, tá se separando, né? E é muito fácil, né? Às vezes você chega em casa, a esposa te cobra, tem uma frigideira em cima ali que você largou e não lavou. Aquilo pode ser motivo para uma briga a chegar num divórcio, né? Uma coisa tanto assim. Mas quando você quer construir algo de longo prazo, é engolir no sapo todo dia, né? Eu fui num casamento sábado e o padre até falou, quando tiver com vontade de falar alguma coisa ruim, enche a boca d'água, né? E fica verdade. a boca cheia de água ali que você não vai falar nada. É verdade. Você acredita, Valtão? Eu acredito piamente. Tanto Olha que que eu vivo um relacionamento que vai ser pra vida toda. Que beleza! Eu acho que o que eu posso contribuir aí é que quando você está num relacionamento, a cumplicidade, a verdade tem que ser soberana. Quando existe tudo às claras, independentemente do tipo de relacionamento, que hoje já existem diversos, eu acho que é o segredo da longevidade. Olha agora, aí, se não for às claras, aí, meu amigo, tá fadado ao fim. Isso não é um preparador físico, é um preparador mental, espiritual. Não é só físico, não. Olha que Conselheiro de casais. Conselheiro de casais. Tá vendo, doutor? Tá vendo? E você, doutor? Não, eu acredito. Aliás, eu acho que a maioria dos relacionamentos são para Pra sempre. vida toda, né? Porque todo mundo quer ter uma coisa assim. Né? Independentemente daquele relacionamento ter acabado ou não, ele vai te seguir, vai partir com você. É verdade. Mas eu acredito que sim, duas pessoas podem conviver juntos pela vida inteira. Ô, Fernando, e você? Eu pretendo. Você pretende? Atenção, olha, vou fazer 25 anos de casado, dia 25 de outubro. Então, 25 de outubro? É que fala, olha, aí, ó, 25 de 12. outubro, 25 de outubro eu faço 25. Olha que beleza. Fazer dia 25 de outubro também. Opa! Mentira, Olha casou dia só. 25 de outubro, é? Olha. Vou fazer Olha, 9 esse ano. Aí, ó, olha. Oi, 25 de outubro, é. E você, Fernanda? Eu não só acredito, como acredito, né? Porque não basta acreditar, a gente tem que investir nisso, né? Eu invisto todos os dias e eu trabalho com inteligência relacional. E eu penso que uma das coisas mais importantes para um relacionamento para a vida toda é a gente está muito na era da emoção. Posso contar uma historinha? Pode, claro. Eu sou uma contadora de histórias. E diz que um homem, ele estava comendo um peixe, ele se deliciando, e alguém falou, nossa, você tá aí? Ele falou, eu amo peixe. Ele falou, não, você não ama o peixe, você ama a sensação que o peixe te dá. Você tirou ele da onde ele tá, esquartejou, tá comendo peixe, você ama o peixe, você ama a sensação que ele te dá. E hoje a gente tem esse fish love, né, que é um amor egoísta. Essa coisa de, se agora eu tô me sentindo bem, ok, se eu não tô, pode ir embora, a gente cancela, deleta, termina. Então, acho que o principal para um relacionamento para a vida toda é a gente não se basear na emoção, porque ela vai variar. Mas é principalmente no sentido, no que o outro é, não no que o outro me traz. Então, eu amo e escolho esse amor por tudo que ele é e pela minha missão, né? Eu, como mulher de fé, também penso que a gente tem uma missão nos nossos relacionamentos. Olha, é muito bom, muito bom. Olha, interessante. Você o doutor falou uma coisa interessante. Todo mundo quer, na verdade, quer um relacionamento para a vida toda. Há relacionamentos que não são para a vida toda porque existe muita coisa que acontece, às vezes, né, ou acidente de percurso, alguma coisa, mas às vezes... E há relacionamentos que nem deveriam ter existido. Há casamentos que nem deveriam ter existido. Mas todo mundo tem proposta, quer casar para a vida toda. Hoje eu vi uma uma história também, você falou que contador de história, dizendo interessante que já vi na internet. Tinha uma loja de maridos. Então, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Primeiro andar, você vai lá, aqui tem maridos, a mulher sobe, escolhe o marido, a mulher sobe, aqui tem maridos que são educados. Aí ela falou, no segundo andar, à medida que ia subindo, ia aumentando a qualidade dos maridos, né? Aí ela falou, mas esse aqui educado, eu vou pro segundo andar. Pro segundo andar, aqui tem maridos educados e que são...
dão presentes para esposas. Ela falou, opa, então o terceiro andar deve ser bom. Terceiro andar, aqui tem mais educados, dão presente para a esposa, cuida dos filhos. Tá? Ou falou, opa, vamos pro quarto andar, que é melhor. Quarto andar, aqui tem mais educado, cuida dos filhos, dá presente para a mulher, cuida da casa. Ela falou, foi pro quinto andar. Chegou no quinto andar, falou, aqui tem maridos educados que cuidam da casa. Ela falou, vou comprar esse marido e tal. E isso, dá um presente, e gosta dos filhos e não sei o que, tal. Falou, meu Deus, estou no quinto andar. O sexto andar deve ser uma maravilha. Chega lá no sexto andar, ela falou, vou comprar do sexto andar, que tá melhor de todos, né? Chega lá no sexto andar, falou, você é a compradora número 30.741. Não tem nada, né? Prova que você não consegue agradar nunca uma mulher. Não tem nunca. Ou seja, você não tem nenhum marido aqui, porque nenhuma consegue agradar uma mulher, né? Vamos lá. Primeira notícia aqui pra gente comentar. Mercado de trabalho. Mulheres acima de 50 anos sofrem discriminação. À medida que envelhecem, muitas mulheres se deparam com estereótipos negativos sobre o envelhecimento, que pode ser internalizado, levando a sentimentos de desvalorização, invisibilidade e, em alguns casos, isolamento social. Isso pode aumentar o risco de depressão, ansiedade, diminuição da autoestima. Notícia relata. Vou falar, você falou que trabalha com mulheres. Você vê isso no dia a dia, que essa coisa o mercado de trabalho para mulher vai diminuindo, rareando cada vez que aumenta a idade? Etarismo, né? O etarismo. Aliás, o etarismo agora está... Hoje de manhã a gente ainda falei, o etarismo está cada vez mais na moda, até na política agora, porque estão macetando o coitado do Biden, porque ele tem 81 anos, como se 81 anos não pudesse fazer mais nada, né? Não são os 81 anos dele, é o que ele tem nesses 81 anos. Jogando fora a experiência, né, de tudo que se constrói. Eu não só vejo isso, como eu vejo o quanto que a exigência das mulheres vai aumentando. E um isolamento também. Então, o quanto que isso afeta as mulheres de uma maneira que elas vão, sim, se tornando mais ansiosas, mais solitárias e sentindo menos útil. Hoje, o nosso maior fator de bem-estar no trabalho é você sentir que você é útil para alguma coisa. Então, hoje eu vejo o quanto que isso vai trazendo uma perda de sentido, essa exigência feminina, não só no físico, mas também no mercado de trabalho. Então, eu penso que hoje é sim algo que afeta as mulheres e que a gente precisa voltar, né, para o centro, para a essência. Quantas mulheres ou quantas pessoas que têm experiências cada vez maiores para trazer. Claro que a gente precisa estar evoluindo e sempre se atualizando para a gente poder... E é um momento que a mulher, a partir dos 50, então, ela já deixou de se preocupar com os filhos, pode se entregar mais o trabalho. E a doutora tocou num assunto muito importante, que é a capacitação, né? Se a pessoa se capacita só dos 20 aos 30 e dos 30 aos 50, ela não se atualiza, automaticamente ela vai começar a ficar fora do mercado. Na minha empresa, é praticamente uma empresa de mulheres. Interessante. Exatamente. E a posição que tem mais destaque lá é de uma mulher de 58 anos. Olha, viu? Que interessante. Ela 58 anos, fez 2 faculdades, fez fisioterapia, fez nutrição, fez estética corporal, estética facial. Olha! Participa todos os anos de diversos congressos e tem muita propriedade no que fala, super atualizada. Então, ela é uma colaboradora sênior que eu não troco ela facilmente por nenhuma outra, 2 de 25. Isso é incrível, né? Porque a gente está falando hoje de lifelong learning. Se quem não tem esse aprendizado constante na vida... O que é lifelong learning? Lifelong learning é o conceito de que você vai precisar estar sempre aprendendo, a educação continuada. Permanente. Né? Um mundo que está sempre mudando, cada vez uma mudança diferente, você vai precisar estar sempre estudando, sempre se aprimorando. Então, eu acho que isso serve para a gente olhar para estagnação. E o conhecimento é a musculação do cérebro, né? Muitas pessoas pensam só em fazer musculação para parte muscular e esquecem da cabeça. Mas se você não tiver o tempo todo aprendendo uma nova língua, então um novo conhecimento... Alguma coisa, você tem que treinar a tua cabeça. Mas é terrível a cobrança de todo mundo. Doutor, é o seguinte...
50 anos há uma mudança hormonal na mulher terrível. Absurda. É cabelo, é corpo, é engordar, envelhecer. E todo mundo cobra. É muita cobrança mesmo. A vida real é assim. A questão de você fazer ou não reposição hormonal é um jogo que milita entre várias... É quase um clubismo, né? Eu sou a favor, eu sou contra. Isso mesmo. O médico falou que não pode, aquele falou que pode, outro falou que não pode. Na área da saúde existe muito disso, que não é uma área exata, né? Na matemática, todos os professores vão falar que 2 mais 2 são 4. Mas na saúde, como depende muito da pesquisa, do ponto de vista e como que a pessoa também reage a tudo aquilo, existe toda essa confusão. Vocês concordam que a cobrança é sempre maior para a mulher? Sim. É muito maior, em todos os aspectos. Todos os aspectos, qualquer coisa. É muito maior a cobrança. Olha, padre, eu estava agora na África por 15 dias, os primeiros 7 dias foram bacanas, com aquela coisa de passar por Joanesburgo, Cape Town, e depois nós fomos à Zâmbia, porque minha filha faz o mestrado dela em ciências políticas, em políticas públicas, desculpa, na Universidade de Chicago, foi fazer o summer job na Zâmbia. Ah, sei. E dentro dessa situação o que a gente vê de pessoas fora do mercado, e você entende que aquilo ela está fora do mercado por falta mesmo de acesso, é uma coisa absurda. Nossa, mãe, que coisa. Quando você pensa na questão da idade, é muito pior. E a Zâmbia é assim, é como se nós estivéssemos vivendo um Brasil de 50 anos atrás, de quando eu nasci. Tá brincando, doutor? É uma coisa impressionante, é impressionante. Olha que coisa. É impressionante. Eu penso que a mulher, ela se retira. Ela é tão exigente com ela mesma que ela mesma diz, agora já foi. Eu já devia ter feito, eu não me coloquei. Como é que eu vou entrar para o mercado de trabalho agora? Então, a exigência dela é tão grande. Eu falo que é a questão da Cinderela. Só pode ir para o baile quando estiver perfeita. E ela fica cheia de quando? Quando o meu filho crescer, quando aí a vida já passou. E ela fala, agora já passou. Sendo que hoje... Esperou e depois falou, agora já passou. Agora já passou. Então, eu também sinto que a mulher se retira muito quando ela podia estar inventando, inovando, fazendo. Se a gente olhar, KFC, ele entrou depois que ele já tinha mais de 60, ele começou uma franquia. Então, como a mulher pode se proteger disso? Que eu acho que isso é uma coisa importante. Como a mulher pode se proteger de não estar fora do mercado de trabalho? A gente tem um grande case aí nessa semana, que é a Eliana, né? Que ela foi pra Globo agora aí. É mesmo? Mais de 50 anos. Quantos anos a Eliana tem? Quantos anos? 51? 51 anos a Eliana tem? Olha... Ela fez essa migração, mas eu vou muito na linha do Valtão aqui. Para mim, quem está nos assistindo aí, que tem mais de 50, né, é educação mesmo, a questão de línguas. A gente tem muita coisa aí na internet, aplicativos, Duolingo, por exemplo. O Duolingo, ele mudou agora a missão dele. Além de ensinar línguas, ele está ensinando matemática e música. Também? Isso para o cérebro é fantástico. Já existe o declínio cognitivo com a própria idade. E uma coisa bem interessante que está ficando em alta hoje em dia é o neurotraining. Neurotraining é você fazer um mix de exercícios cognitivos com exercícios físicos. Eu só queria voltar naquele só para não me perder, porque eu estava falando da minha filha, e naquela coisa vendo, aí eu falei, puxa, mas não são tão bonitas, né? Também já devia ter cuidado mais. E aí eu falei, vamos comer alguma coisa? E eu não lembro o que eu pedi. Eu falei, filha, come. Ela falou, não, mas é bom comer. Ela falou, não para mim, pai, eu não posso engordar. Você veja que tá. Olha que coisa, dela. Eu não posso engordar. Eu já tinha dado a prévia sem querer, né? É verdade, eu não posso engordar. Olha que coisa. Então, muito é o cuidado, né, gente? É igual um carro antigo de colecionador e um carro que foi para sucataria. Tem isso também. Não é a idade que conta, é o cuidado que teve. Então, quando você tem todo o cuidado com o seu corpo, sua mente, seu espírito, tudo tende a ser mais controlável. Interessante. Menos dramático. O senhor foi para Zâmbia? Olha que coisa. Incrível. Zâmbia. Lusaka, capital, né? Mas olha, eu vou contar, o negócio é o Rodolfo, quando quer falar num lugar longe, ele fala, lá na Zâmbia. Não, gostam muito, o Rony, teu amigo, tem isso de falar Zâmbia, Zimbábue. Porque lá, mas eu acho engraçado, quando o Rodolfo quer falar um lugar bem longe, eu tive que ir lá na Zâmbia. Estão tomando café? Café tá bom? Dos bons. Delícia. Esse não é o café tesouro. Café tesouro é de Botucatu. Ó, conhecido. Café. Não, eu ganhava café tesouro. Quem que manda? Angelina mandava o café tesouro pra mim. E eu falo do café tesouro pra ver se eles... Você manda de novo? Nada. Nada de mandar Não manda, eu dou indireta. Nós vamos providenciar, vai. Fique tranquilo. Dou indireta e ninguém manda o café pra gente fazer. É verdade, Dona Ana também, mãe do Rodolfo, uma vez só trouxe café tesouro aqui. E tomou...
Você não tomou café? Eu tomei antes de começar o programa, pra mim tá bom, só... Você tá me enganando, Valtão. Ó, olha, Valtão, não faça isso. Que café mais margoso esse aqui. Não, mas então não é tesouro, né? Misturou. Não, olha aqui. Ah, não rodou o açúcar aqui embaixo. O açúcar aqui embaixo. Vamos lá. Notícia pra gente. Influencer fica com 3 lábios após preenchimento da... Ah, não, isso tem que falar com o Dr. Tato. Aí ele vai falar sozinho aí. Olha, Yasmin Bernardes desenvolveu um quadro de fibrose nos lábios após o procedimento. Fui perceber mesmo. Olha aqui, gente, o beiço dela, como que ficou. Olha aqui. Rapaz. Nossa Senhora. Mas, Dr. Thales, o que aconteceu? Culpa de quem isso aí? Essa não é uma condição tão rara assim, não. Ela pode ser por causa de procedimentos, mas é uma condição anatômica. Existem pessoas que nascem, a gente chama de lábio duplo, que acabam fazendo cirurgia quando é esteticamente... A pessoa pode nascer assim? Pode nascer. Mas esse aí não foi nascer. Essa ela fez o procedimento e o produto, né? A gente usa um termo mais popular que migrou. Ele foi para uma área mais profunda, ele foi para a mucosa úmida ali internamente e caiu. E fez isso aqui, puxou para frente. Isso pode ser com ácido hialurônico, mas era mais comum quando se usava outros produtos para fazer preenchimento, como silicone. Hoje em dia já é totalmente contraindicado. Mas o pessoal usava PMA. PMA que é negócio que nunca mais sai. Que nunca mais sai, no mundo inteiro é proibido, mas no Brasil é permitido. Então, quando a gente vê alguma coisa, eu sou contra, mas é permitido, tá dentro da lei, a Anvisa permite. E o pessoal usa bastante aí e dá muito caso assim. Nesse caso, quando é com ácido hialurônico, o que pode ter sido feito? A aplicação deve ter sido profunda e provavelmente não houve massagem. Essa é uma discussão muito nos congressos da área, né? Se faz massagem ou não no pós. Quando você faz a massagem... A massagem o que é? Quando faz, você tem que... homogeniza o produto. Mas na mão mesmo. Na mão como mesmo. se estivesse modelando uma massinha ali. Isso. Quando não faz, ele fica mais encapsulado. E dependendo da musculatura dos músculos do lábio, a gente tem o orbicular, que é o músculo principal, mas tem outros músculos que atuam nele. Eles podem fazer com que movimente e migre o produto. Hoje, no consultório, a gente recebe muito migração de produto. A pessoa faz aqui, às vezes o produto vem para cima, vem para baixo. E é simples de tratar. A gente aplica uma enzima que chama hyaluronidase, na hora ali... a enzima derrete aquele. Derrete ele, e em 24 horas está praticamente perfeito já. Doutor, mas peraí. A moça ali tinha um lábio bonito, olha. Muito bonito. A boca era bonita. A boca era bonita. Não era de chegar, você não ia falar, moça, não faz isso, porque seu lábio já é bonito. Aí a pessoa quer fazer mais e olha o que aconteceu. E ficou feio mesmo, né? Porque aí ela vai rir, o negócio aqui, ó, parece uma cicatriz até, né? Parece uma cicatriz. Sim, nas redes sociais isso acaba repercutindo muito. Tanto de pessoas que me encaminharam, olha, doutor, não foi você que fez, não. Não foi o doutor Thales. Nunca tive um caso, mas pode ter, dá pra consertar. E é simples, assim, é feio quando você olha assim, né, à primeira vista, mas é um caso bem simples, não é nem preocupante, não. A solução dele é bem simples. Então dá pra consertar já. E qual que é o percentual de intercorrência nos procedimentos? Existe alguma pesquisa que mostre isso? Existe, ainda é muito baixo. Existem alguns institutos, né, os grandes laboratórios, somente a Galderma, a Allergan, eles divulgam esses índices aí. Ainda é muito baixo. Hoje a gente tem harmonização estética, né, na rua, no shopping, em todo lugar. A gente até esperava que esses números fossem aumentar. Tem aparecido casos mais graves, teve o caso do fenol, que a gente já conversou aqui fenol, também. né? Aquele do fenol. Sério, até a Anvisa teve a semana passada. Tá proibido ainda, né? Tá proibido, né? Tá proibido ainda. Né? Mas ainda é muito pequeno. Se você pegar de complicações graves a leves, tudo, é 0,1% ainda. Isso falando hematoma, edema, então ainda é bem baixo o percentual de complicações. Mas nas mãos de especialistas, né? Nas mãos de especialistas. Estão reportados, né? Porque quando não é também ali, é meio no fundo de quintal, nem chega a ser notificado, tá né? certo você. Nem chega a ser... Só quando dá uma encrenca grande. Quando dá uma coisa assim, mas nem chega a ser notificado às vezes. E existe algum que seja irreversível? Porque enquanto é reversível, a gente tem o manejo de fazer esse ajuste, né? Efeitos colaterais, tanto medicações quanto os procedimentos podem acontecer. Mas existem irreversíveis? A gente trata muita necrose lá. A gente tratou uma de nariz que a paciente estava com 13 dias de necrose. Então ela perdeu quase 3 milímetros de profundidade. A gente fez umas 30 sessões de atendimento, tirava o sangue, preparava ele, fazia
membrana de fibrina, tudo. A doutora Mariana conseguiu ganhar ali quase 2 centímetros, não recuperou 100%, ficou uma profundidade e ficou uma cicatriz. Ela perdeu 3 milímetros ou 3 centímetros? 3 milímetros de profundidade, a gente recuperou 2. Ah, entendi. Agora, ela perdeu por quê? Porque o necrose veio por A causa necrose de quê? começou na testa e veio na ponta do nariz. E por causa isso. de que procedimento já tinha feito? Rinomodelação, com ácido hialurônico. Como chama? Rinomodelação. A rinomodelação. Se for tratado no começo, é reversível? Praticamente 100%. De 13 dias, que foi quando a gente pegou esse caso, até uns 4 dias assim, a gente teria muita segurança de entregar 100% para ela. Entendido. Alice, e a medida, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, nós da psicologia. A medida entre essa coisa que a mulher, principalmente, mas o ser humano hoje busca essa coisa da perfeição. E dele, como o padre falou, ela já era bonita. E da gente poder olhar aquilo que eu sou. Eu falo, não precisa ser perfeito, pode ser do seu jeito. Então, qual que é essa medida quando alguém chega no seu consultório, do teu olhar, assim, para ir para um lugar perfeito ou de ser uma coisa mais de cuidado, né? O Ivo Pitangui falava muito disso, né? O limite entre a ética e a estética. A gente tem que tomar muito cuidado de não criar necessidades além do que o paciente já tem. Mas o que o padre trouxe ali da paciente, da modelo, para mim, realmente não precisava. Aí tem que ver como que o profissional aborda isso, né? O paciente quer, mas para você não. Você vai fazer algo que para você vai contra os seus princípios? Eu não faria. Mas a gente sabe que muita gente faz. E às vezes tem umas contas para pagar, né? Acaba cedendo. Olha, ó, gente, o pessoal participando com a gente aqui. Muita gente. A Ivani Aparecida, André Pereira, a Ivani Aparecida, já falei aqui. Maria Solene, boa tarde, Padre Juarez. Olha, falou assim... Padre Juarez dançou a quadrilha, não, na minha paróquia a gente fez na minha paróquia foi a melhor festa junina de São Paulo aconteceu na minha paróquia. Assim, com toda modéstia eu falo. Sem dúvida. Sem dúvida, com toda modéstia eu falo. Pode ter mais uma em julho também. Podia ter mais, Olha, ó. E aqui, a MS28 falou melhor programa da tarde. Olha, ó. A Evani também falou boa tarde, Padre Juarez, e seus convidados são todos muito bonitos, olha aí, tá vendo? É importante. Assinaram embaixo. Por isso que a gente sempre traz um harmonizador facial. Pra julgar. Passamos tudo ali pelo Thales antes. Pelo Thales. Ivanir ontem falou, credo, padre, que susto, não precisa gritar. Porque eu começo... Elza Diniz, boa tarde, Padre Juarez. Seus convidados, peço bênção e oração. Hoje faz 15 anos que perdi a minha mãezinha. Deus abençoe você. A gente vai rezar para você, né? Olha, mas olha, o pessoal está participando aí, pode participar e botar a sua opinião. Mais uma notícia para a gente ver aqui, ó. Preparador físico dos famosos cria técnica de emagrecimento de alta tecnologia e opina sobre o Ozempic. Cilada. Olha, o preparador físico dos famosos, vocês sabem quem é, né? Ele aqui, ó. Valtão Abreu é responsável pelo físico de personalidade como de Ferreiro, a Daniela Albuquerque e Tami Miranda. Gente, olha aí, ó. Vê que beleza. Mas você vai ter que falar pra gente essa história aí do Ozempic, então. Vamos lá. Na verdade, como a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, a gente entende que existem ferramentas, né? O Ozempic é uma excelente ferramenta, a gente não pode tirar o benefício dele. Existem estudos já que mostram que ele reverte, sim, diabetes 2, que ele controla a hipertensão, que ele consegue emagrecer as pessoas, isso inquestionavelmente. Só que se não for assistido por outras ferramentas para mudar o estilo de vida, onde a pessoa começa a fazer uma atividade física, tem um entendimento sobre alimentação personalizada, tem um acompanhamento psicológico para conseguir controlar a ansiedade, controlar a compulsão, do mesmo jeito que a pessoa perde peso com o Ozempic, ela, no cessamento do uso, vai ganhar. Só que a gente vê também que não só ganha tudo o peso que perdeu, a pessoa ganha até mais. Às vezes o peso pode ficar o mesmo do início, mas foi porque houve perda de massa magra. Entendi. Então a pessoa emagreceu 20 de gordura e 5 de musculatura. Quando ela ganha o novo peso, ela ganha 25 de gordura. Claro que não é com todo mundo. Só que o nosso ponto de vista é justamente esse. Precisa de uma equipe multidisciplinar para que estude o paciente, saiba do estilo de vida e consiga fazer principalmente o acompanhamento pós-consulta. Se não houver acompanhamento pós-consulta, a medicação pode ser qualquer que
está fadada a pouco eficácia. Valtão, você criou um método de alta tecnologia. Explica pra gente qual é o método que você usa aí. Na verdade, a gente faz inicialmente diversos testes científicos com o paciente, né? A gente faz um teste de metabolismo de repouso para saber quanto que o paciente gasta de energia para sobreviver em repouso. Assim, os nutricionistas conseguem montar uma alimentação individualizada. A gente faz também um teste de VO2 máximo para ver quais frequências cardíacas o paciente queima mais gordura durante a atividade física. É diferente isso de um para outro, é? Com toda certeza, nós somos indivíduos únicos. Gente, que interessante, olha que Exato. interessante. Frequência cardíaca para melhorar o metabolismo, frequência cardíaca para você conseguir gastar mais energia nos dias seguintes. A gente estuda também de maneira científica a composição corporal, que é por DEXA Scan. Então, quando você tem diversas ferramentas, toda a equipe se junta com os laudos em mãos e o médico analisa como que está a saúde do paciente para que faça o uso de medicação em acordo com a saúde e com o perfil do paciente. O nutricionista, com os exames metabólicos em mãos, consegue montar uma alimentação individualizada. Individualizado, ele O preparador físico já tem as frequências cardíacas para que ele consiga montar o treino. O psicólogo ele faz o acompanhamento cognitivo-comportamental e também o neurofeedback, para analisar quais regiões do cérebro estão mais ativas ou menos ativas e faça tudo isso. Montado um treinamento cognitivo, um treinamento associado com exercício físico, colocado no paciente alguns sensores de glicemia, como esse daqui. Isso é um sensor de glicemia? É super conhecido. Desde 2018, o fabricante chegou no Brasil. Que põe na pele. Isso. Agora eles perderam, terminou a patente, agora os fabricantes mundiais estão vindo em peso aqui para o Brasil. A grande vantagem disso, inicialmente feito para o público diabético, era para evitar de ficar picando o dedo. Só que eu tive um insight em 2018 que eu pensei, sabendo que a gente já sabe como que vai manter o nível de açúcar do sangue do paciente comendo a nossa alimentação, a gente coloca isso no paciente... Mesmo que não esteja que não seja diabético. Exato. E vai ter oscilação no açúcar sanguíneo dele em acordo com o alimento. E quando sai do padrão que a gente calcula, apita na clínica. E aí eu tive esse contato. Lá na clínica? Exato, entra em contato para quê? Para orientar o paciente. Fala, você está errando nesse ponto, você está impedindo o seu emagrecimento, qual que é a situação do seu dia a dia, para que a gente te instrua, para quando isso recorrer, a gente oriente você. Mas se for comportamental, o psicólogo atua, se for erro técnico dietético, o nutri atua, se for às vezes uma medicação que não ficou bem ponderada, o médico atua. Então a gente tem todos esses dados. Você trouxe o óculos 3D. Exato, esse óculos 3D é a grande novidade dos antes e depois, né? Os antes e depois eles eram todos 2D, ou seja, fotos. E com a foto você não tem a real profundidade da mudança, né? Ainda mais quem tem não consegue reconhecer tão bem o próprio corpo, né? A gente faz hoje em dia uma avaliação 3D do paciente. Eu tenho um videozinho, depois eu mostro aqui conforme for. E essa avaliação 3D, a pessoa com óculos de imersão, ela consegue se ver. Ela se vê. Ela se vê. É porque a gente não consegue ver a gente mesmo. Exato, e as pessoas ficam insatisfeitas, que a pessoa só vê pelo espelho e fala assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Quando você coloca o óculos, é uma imagem fiel também. A pessoa consegue ver o antes e depois, seja de uma harmonização facial, seja de uma mudança da forma física, e ela vê 360 graus na realidade aumentada. Olha que demais. É muito legal. Dá para mostrar. Vamos ver. Porque o óculos 3D, a gente vai ver esse óculos 3D. Esse é um óculos 3D. E aí, de imersão. Aí a pessoa... Os pacientes colocam e aí ele vê o antes e depois dele. Mas aí você escaneia a pessoa? Escaneia a pessoa. E ela a pessoa fica assim, ó. Mostra ali. Porque no óculos... Eu coloquei a pessoa aqui no estúdio. Aqui no estúdio, aqui, ó. Olha lá. Fiz antes de começar tudo isso. Aí dá pra... Então a gente vê, a pessoa se vê em 360 graus. Essa é a visão que a pessoa tem do próprio óculos, usando o próprio óculos. E a gente coloca o antes e depois dela para que ela veja a real mudança. Olha que coisa interessante. E geralmente isso a pessoa... É extremamente interessante, isso não é nenhum embate de maneira nenhuma, estou de acordo com o que você está dizendo, a equipe multidisciplinar muda tudo em todos os serviços, públicos ou não, especialmente quando a gente pode ter as pessoas voluntariamente procurando, no caso, a tua clínica, isso tem bastante importância. Agora, com relação ao tratamento da obesidade, eu já não estou falando aí de sobrepeso, ou 2, 3 quilos a mais, estou falando do obeso, com índice de massa corpórea acima de 30, e também, eventualmente, o sobrepeso acima de 27, entre 27 e 30, com alguma comorbidade. O que nós sabemos, a ciência demonstra, e nós ganhamos isso a partir dos estudos aí dos análogos da GLP-1 e G1, tirzepatide, que é o caso do Monjaro,
e do Ozempic, que é o caso da semaglutida, é que o tratamento da obesidade é feito com o medicamento e mudanças comportamentais, é verdade, mas quando você retira o medicamento, especialmente, nós estamos falando da vanguarda do tratamento da obesidade, a probabilidade de reganho ela é de 90% nos 3 primeiros anos e de praticamente 100%, aí sim, se não houver mudança comportamental. Mas sem o medicamento, você não sustenta a perda de peso. Eu concordo assim embaixo, eu já faço isso há 20 anos. Trabalhar com mudança de sobrepeso ou obeso, sem essa ferramenta, era muito mais complexa antes. A não ser cirurgia, né? A sustentabilidade, mas você veja, nós estamos falando agora de uma medicação, eu vou avançar para falar do Monjaro na versão que vem para emagrecimento. Chega agora julho ou agosto, até setembro. É uma perda média de perda de peso em 72 semanas de 22%. Sustentada, média, porque tem pacientes que perdem mais. Claro que outros perdem menos, mas na média. O Ozempic na dose, não é o Ozempic, já seria o Wegovy na dose de 2,4, que é uma dose que não chegou no Brasil ainda, tinha uma média de 16%, ou tem. Nós temos agora uma média de 22%. Mas o que os estudos demonstram é, a partir do momento que você retira o medicamento, a gerência não mudou. Ah, entendi. A gerência está lá. Está lá, E aí sim, a doutora participa, ele participa, porque nós participamos das variáveis que modificam o peso para pior. Tem a fome fisiológica, nós conversamos isso na outra vez, e a coisa onde envolve o jogo do emotivo. E se você não trabalhar o jogo do emotivo, não trabalhar o jogo do mecanismo físico, da atividade física, evidentemente você perde ferramentas de sustentabilidade. E aí posso dar um toque de neurociência nisso? Então... O programa está perfeito. Vou te falar uma coisa. Tá louco. Quando a gente conversar com as pessoas tendo uma equipe multidisciplinar... É muito bom, é um banho de informação e orientação. Verdade. Aí só se soma, na verdade, não é verdade? Quando a gente olha o cérebro, né? Então eu falo que a gente pode olhar a primeira coisa, que é o nosso hardware. Se a gente fosse pensar no cérebro como se fosse um computador, um iPhone, né? Eu falo que o cérebro é o computador mais desenvolvido que tem. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Tá tudo ali, é o iPhone de última geração. Mas imagina que você tem ali o melhor iPhone, mas não tem nenhum aplicativo instalado. Então, é muito importante que o nosso cérebro é o cérebro mais aprendiz que tem. Por isso, do lifelong learning, é muito importante que a gente possa estar sempre aprendendo. Porque quando você aprende, você está instalando aplicativos. E na primeira infância é onde instalam os maiores aplicativos. Então, ali, tudo que você está fazendo com o teu filho, eu estava conversando ali com o Thales nos bastidores, tudo que você está fazendo com o teu filho, você está instalando o aplicativo. Aquela mãe que falou que precisa ficar o tempo inteiro fazendo que a criança coma, que não respeita a vivência de saciedade da própria criança, não, tem que comer até o prato acabar, e não olha ali o sensor de saciedade, e muitas outras coisas, de autoestima, aquela mãe que nunca tá bom, aquela crítica. Então, todas as vivências que você vai ter na vida, você instala um aplicativo ali. Então, você não fica satisfeito com você fica crítico. Aquela mãe que tudo, o novo, ela falava, cuidado, toda novidade, toda curiosidade, ela vai ficar tensa. E toda mãe que, quando precisava, inclusive, a relação com comida, ela é muito desde o início, é a nossa primeira fonte de ligação, a gente faz as coisas na mesa. Então, isso tudo, a forma como a gente gerencia isso, vai instalando aplicativos dentro da gente. Mas eu falo que a gente tem ali, então, os aplicativos são o nosso software, né? Que são tudo que a gente aprende, e não só de como fazer, mas principalmente de como a gente reage à vida. E a gente tem um terceiro que eu chamo de humanware. O que é o humanware? O nosso Wi-Fi. Não adianta você ter o iPhone mais top com ali os melhores programas, os melhores aplicativos, se não tem Wi-Fi. O que é o Wi-Fi? As emoções. E os casos mais... Pode falar, continua. Se você, dependendo de como está a sua emoção, que foi o que vocês dois trouxeram, né? Então, como tá as suas emoções, você vai ampliar o seu Wi-Fi ou diminuir. Se você está em alta tensão, ansiedade, você vai estar adrenalina. E aí o seu Wi-Fi é lá embaixo, você tem respostas curtas e rápidas. Eu mereço, eu tenho que comer isso, eu estou ansiosa. Você não pensa a longo prazo, você não está pensando na sua saúde, você está pensando no seu momento de agora, você está pensando em descarga. A gente está ali, então,
quando você está em alta tensão, adrenalina, todas as suas respostas, elas são curtas e rápidas, elas não são estratégicas. Se você está com serotonina, é o Wi-Fi lá em cima. Você está numa rede de bem-estar, você consegue pensar mais, você consegue ser mais criativo, você consegue gerenciar as coisas. Então, se a gente puder olhar... A gente pode atualizar o tempo inteiro os nossos aplicativos, não é falar, problema lá da nossa mãe, agora eu sou assim. Não, a gente pode atualizar o tempo inteiro. Eu nasci assim. Culpa da minha avó. Culpa dela, culpa do meu pai. Mas os piores aplicativos não são impostos pela criação, são impostos pelo meio ambiente. Meio ambiente. Não tenho dúvida. E aí entram, assim, em primeiro plano, os alimentos ultraprocessados. Isso. As instalações piores são essas. É fato que você disse, é fato que você faz, relacionando toda essa... Mas os outros instalados. E depois instalados, aí pronto. Esses, infelizmente, a gente não tem como puxar mais. Existe um ponto da nutrição que é uma vez que você consegue montar um planejamento direcionado ao paladar do paciente, você consegue driblar um pouco os ultraprocessados. Mas mesmo assim, que é na parte da psicóloga. Por quê? Porque ele vai ter ainda muita lembrança, muita questão afetiva, né? Dessa coisa afetiva. Então, como a gente foca muito na mudança do estilo de vida, a mudança do estilo de vida, ela tem que ser uma mudança global. A mudança do peso, ele vem rápido. Só com o uso de medicação sem mudar o estilo de vida, foi como o doutor falou, a velocidade. Com mudança do estilo de vida, os números que nós temos são 10% do peso em 2 meses. São 15% do peso em 3 meses. É o que a medicação faz 1 ano. Por quê? Porque não é uma ferramenta única. É uma infinidade de ferramentas que levam o paciente a esse resultado. Mas, uma vez que a gente consegue mudar isso, a gente sempre fala, é o dobro do tempo do emagrecimento para que você mude sua cabeça. Cuida da ferida, né? Não só do peso. Né? Olha, a dúvida é, você é o quê? Você é um iPhone ou um Samsung? Você vai dar confusão. Eu me acho um iPhone. O Carlinho é um Nokia, que nem existe. Bora, porque a conversa tá boa. Fiquei pensando nesse negócio. Onde que põe esse negócio aí? Põe na pele aqui? O brasileiro põe na pele, os importados pode colocar na barriga. Na barriga? Olha que demais. Olha o brasileiro, ele faz uma análise até 8 horas. A versão substituta vai fazer contínuo. Os importados fazem contínuos. E tem importado já que faz a análise dos corpos cetônicos. Quando você faz alimentação cetogênica, né? Você não sabia, não, que tinha. É novidade. Aqui no hospital, na feira que teve hospitalar um mês atrás, eles trouxeram, me apresentaram. E é para um público de fato esportivo. Eles foram conversar comigo porque, como eles me identificaram em mim um público esportivo em mãos, antes de estar doente, eles mostraram. Disso, né? Aí você coloca o chip no paciente que você sabe se ele vai estar queimando gordura ou não. Pode falar, a gente vai pro intervalo, vai falar. Vamos pro intervalo. Mas peraí, a gente... O assunto bom não tem fim, né? Não tem, então. A gente vai pro intervalo. O programa terminar lá pras 4 e poucas, aquela coisa toda, mas é o seguinte, presta atenção. A gente sempre termina o programa com uma música, e eu quero hoje que você escolha a música da sua vida pra gente terminar. A minha vida não, mas que eu gosto muito daquela música do Vanderly, Onde Deus Possa Me Ouvir. Onde Deus possa me ouvir. Onde Deus possa me ouvir. Rodrigo, acha aí, Rodrigo. Mas ela é uma música mais filosófica do que... Onde Deus possa me ouvir. Como é? Vanderly. Onde Deus possa me ouvir. O Rodrigo vai arrumar e a gente vai terminar o programa de hoje, que tá demais hoje. É um programa... Volta aqui no Bendita Hora. O programa hoje está maravilhoso, olha, mas muito tecnológico, ele profundo, olha, só tem gente boa mesmo. Olha, vou falar uma coisa, é muito bom a gente ficar aqui a tarde inteira conversando. E o pessoal, olha, tem muita gente participando com a gente, que programa bom, que excelente programa. Rodolfo falando, a Maria Solomé, a Edneia, falou, meu Deus, falou assim, a Edneia tá reclamando porque o sinal lá do Recife caiu da Rede Vida e o celular dela descarrega, se ficar assistindo só no vai ficar só no... Olha aqui, tô vendo aqui a Rejane, olha aí que beleza, Rejane Rio, que aí, ó, Fátima Costa Polônio, obrigado, viu? Vamos lá, mais uma notícia aqui, vamos lá. Obesidade infantil preocupa a Sociedade Brasileira de Pediatria e Endocrinologia. Órgãos mundiais de saúde já consideram o excesso de peso nas crianças uma epidemia mundial. Ô, doutor Antônio, agora criança, a gente fala, quando fala de criança
obesa, a gente está falando de que idade? 0 a 12 anos. Mas a criança antes da adolescência já pode ser considerada obesa? Pode ser considerada obesa. O índice de massa corpórea é diferente. A normalidade é de 13,2 a 16,8, enquanto no adulto é de 18,5 a 24,9. São coisas... Mas por causa da densidade corpórea, né? A criança não tem os ossos formados, tem muita cartilagem. Aí modifica, mas o Brasil preocupa demais por conta de que nós temos 3 vezes mais incidência e prevalência de obesidade nessa faixa etária do que a média mundial. Que isso? Isso é algo absurdo. 3 vezes? Uma a cada 7 crianças, exatamente. Uma a cada 7 crianças tem sobrepeso ou obesidade. Mas o problema é a alimentação. Sem dúvida nenhuma. Falávamos agora, a doutora tinha falado dos softwares, né? Dos apps que nós instalamos, mas a pior instalação é dada pelo meio ambiente e é dada, especialmente nessa faixa etária, foi o que você falou, é onde tudo começa a se montar, é dada, sem dúvida nenhuma, pelos componentes dos alimentos ultraprocessados, inegavelmente. Passa, evidentemente, como causa de obesidade mundial, não só infantil, mas do adulto, a falta de exercício físico, como causa, sim. Mas, sem dúvida nenhuma, a magia Alguns da exemplos engorda... que a gente dá para as crianças aí, Antônio. A salsicha, acho que é... Salsicha, o pior de todos. Salsicha, começa. E o tal dos sanduíches, os hambúrguer? Você viu que tem um grande produtor mundial de alimentos que em países desenvolvidos eles não adicionam açúcar na composição dos alimentos infantis e nos países subdesenvolvidos eles adicionam açúcar em grande quantidade. Adicionam, mas mesmo onde não é permitido, existe um limite que é para dar palatabilidade para o alimento. É uma coisa que nós aprendemos, jogar açúcar dentro de molho de tomate para quebrar a acidez, para dar mais palatabilidade, o próprio ketchup. Doutor, lembra antigamente eu tomei muita. A criança, a mãe fazia aquele mingau de maisena e dava maisena mamadeira. Eu tomei muito mingau de maisena mamadeira. Maisena, então, e às vezes até substituir o leite materno com um mingau de maisena também. Mas o mingau de maisena ainda vai ser menos pior do que os alimentos que hoje existem no mercado. Ultraprocessados que além do próprio açúcar, que é uma adição inapropriada, você tem vários elementos conservantes que modificam o teu sensor do quanto que o teu organismo precisa. Muda o set point da tua gestão de calorias. Mas tocou no assunto também existe a questão do alimento. Agora, a criança nunca teve tão parada como está hoje. Então, isso é verdade, mas olha... Quando você imagina 2 pais obesos, a probabilidade de uma criança ser obesa é de 80%. E a gente vê isso, visualmente, a gente vê uma família, é verdade. Isso, quando só um dos pais é obeso, a probabilidade é de 40%. Isso é estatística cartesiana. E quando nenhum dos pais é obeso, ainda assim 20% de probabilidade de ser obesa. Ou seja, o meio ambiente tem uma influência fabulosa, né? Sabe qual é o problema que eu vivo na minha casa? Como na minha casa todo mundo tem bons hábitos, as escolhas, a compra do mercado sempre são muito boas. Só que a densidade energética desses alimentos ela é menor. Eu estou com uma filha que está com peso baixo para a estatura, porque ela come tão saudavelmente que ela enche a barriga com alimentos saudáveis, mas não chega no aporte necessário energético para que favoreça manter o peso ideal. Então a gente está tendo que modificar um pouco a alimentação, obviamente não colocando ultraprocessado, mas aumentando a densidade energética com boas gorduras, para que ela consiga estar dentro dos padrões. E sabe o oposto. Sabe o que a gente O status genético dela também, né? Sem dúvida nenhuma passa por esse arcabouço genético, porque nós só somos o que a nossa genética permite que nós possamos ser. Exato. E sabe o que a gente tem visto muito no meio da educação hoje? É a falta dos pais regularem os filhos. Em tudo, não é? Nas telas, nos alimentos, em cada coisa que a gente faz. Eu tenho uma frase que eu falo muito para pais, que é: em nome do amor, estamos enfraquecendo os nossos filhos. Porque a gente quer tanto poupar os nossos filhos de passarem por coisas. E eu costumo dizer, numa academia, você no primeiro dia puxa peso 2, depois 3, depois 5, depois 10, aí você fala, tá leve. Mas é você que se fortaleceu. Quando os pais, eles querem poupar o filho de tudo, até do não vai comer isso agora. Esse processo da gente poder olhar a longo prazo e principalmente do que eu tô formando o meu filho e não só do silêncio, eu preciso fazer mais coisas, então faz o que você quer. Então, a vivência dos pais poderem estar no lugar de pais e regularem os filhos. Às vezes eu falo pra minha filha, papai do céu escolheu a mamãe pra ser sua mãe, porque você não sabe de todas as coisas e agora a mamãe sabe mais.
E isso não vai fazer bem pra você. Então, quando eu posso me colocar nesse lugar de mãe, e inclusive poder dizer sim e não, claro que é mais gostoso dizer sim pros nossos filhos, né? Eu falo, sim é fluxo, não é exercício. Às vezes, não, a gente vai precisar explicar, fazer um exercício com a criança ali, mas ela compreender. Tem sabe aquela pesquisa das crianças que comem a goma? Né, que fala assim, você deixa ali as gomas e fala, se você comer uma, você pode comer já, mas se você esperar o pesquisador voltar, você ganha 2. E aí aparece ali as crianças, até viralizou isso, né? As crianças, algumas já comem logo depressa, outras esperam. E aí eles fizeram uma pesquisa agora, esse é uma pesquisa que viralizou da psicologia, fizeram agora uma pesquisa depois de 30 anos com essas crianças. E viram que as crianças que esperavam para comer a segunda goma, elas têm o dobro de índice de felicidade. Olha. E elas têm 30% mais sucesso financeiro do que as outras que não esperaram. Por quê? Porque ela aprendeu o processo, espera, agarra. Então não é só sobre um alimento. E a gente precisa muito pensar isso enquanto pais e educadores. Não é só o que você está fazendo agora, é o que você está gerando no teu filho. Qual a capacidade que você está colocando dentro dele? E dentro disso, essa história de você estar fortalecendo o futuro dele. Porque, na verdade, quando você tem uma criança obesa, com sobrepeso ou obeso, você aumenta a probabilidade de, na vida adulta, ela ser obesa. Também. E 80% é muita coisa. Você está protegendo a vida dele. É verdade. E essa criança, depois adulta, correr atrás de tanto de prejuízo, de tomar o Ozempic, tomar um jarro que vai custar R$5.000, não é verdade? Mas vai vir mais barato depois. Aí, vamos ver mais uma notícia aqui. Cadê a notícia? Mentira. Cadê? Aí depois eu que já atraso. Não, hoje rendeu. Vamos lá. Agora. Aí, é bom esses assuntos de... Esse aqui, jeitão dele esse aqui, ó. Esse aqui. Você que fez, não, né? Não foi. Não. Cantor Frank Aguiar exibe o antes e depois da harmonização facial com carinha de 30... Ó, ficou bom, não ficou bom? Ficou bom, hein? Ficou bom, carinha de 30... Olha, ficou bom. Frank Aguiar na web, o resultado do procedimento estético, fez no... Olha aqui, que mudança. Não, deu uma melhorada. Olha aí, boa. muito boa, né? A gente pode julgar, né? Tem os antes e depois aí. Hoje em dia, uma das tendências que a gente vê em estética facial é fazer tudo, né? Não é exagerar em nada, mas sempre tá harmonizando. O que a gente vinha antes, às vezes fazia só os lábios, às vezes só a olheira. Só a bochecha, né? E aí o que não tava tão bom chamava mais atenção depois, né? Nesse caso a gente vê que houve uma sessão de técnicas. Foi usado o bioestimulador, foi usado a toxina botulínica. Dá pra você ver o que foi usado? Não, li a matéria. E aí? Eu falei, é bom mesmo, só de ver ele tava... E dá pra saber também que ele vendeu um rim pra É verdade. Não, hoje em dia tá mais em conta, então. A gente busca isso. Mas olha como ele ficou bom. Isso é só harmonização sem plástica. Sim, ainda é um resultado recente, né? A gente sempre gosta de ver resultados com um mês, para ver realmente como ficou. Mas o imediato a gente já viu uma melhora. Olha aqui, ele tava acabado. Olha aqui, ele tava acabado aqui, não tava agalado aqui. Tava muito marcado. Olha aqui, tava sem queixo, ficou com queixo. A gente brinca. Se bem que quando a gente tira uma foto dessa aqui, você... Com a luz de cima. Você acaba com a pessoa, só com a foto você acaba com a pessoa. Faz pra acabar. É verdade. Seria mais justo a mesma iluminação, mesmo ângulo para ficar melhor. Né? Mas realmente, ficou bonitão. Você falou bioestimulador. Foi feito bioestimulador de colágeno, foi feito toxina botulínica. Também que a testa dele deu uma melhorada. E preenchimento com ácido hialurônico. Isso mesmo. O beiço também aqui, ó. Aqui, ó, quando ficou mais pra cima, assim. Existe a possibilidade de um Photoshopzinho ainda, né? Também um Photoshop. Não deveria, não sei se houve, mas há muitos lugares dão filtro também, né? Mas olha, ficou bom. Ficou bom mesmo. Selo de qualidade. Selo Dr. Tales. Dr. Tales, né? Vamos ver aqui, ó, mais uma notícia. Tem mais uma, né? A gente quer passar... Vamos lá. Maternidade. Como desenvolver inteligência emocional em sua filha? Como criar uma mulher forte? Aí, agora, mulher é com você, né? Agora é com você. Aí, nem palpite. Uma mulher forte. Uma mulher forte, Eu acho que essa é uma coisa muito importante, né? A inteligência emocional tá em pauta e às vezes a gente... E hoje tem tido uma vivência de distorção disso, como se inteligência emocional fosse não sentir. E aí muitas mães vão fazendo com que a criança não sinta.
para que ela não vivencie ou que ela só tenha sentimentos bons. Inteligência emocional não é não sentir, mas é a gente poder direcionar os nossos sentimentos para a gente chegar onde a gente quer. Então, eu dou o exemplo como de um barco à vela. O vento é a emoção. Nós não escolhemos as emoções que nós sentimos, mas a vela é a inteligência emocional. A gente pode direcionar essas emoções para que eles cheguem aonde a gente pode chegar. Mas até uma emoção negativa, por exemplo, a inveja, né? Ou o ciúme, uma criancinha que às vezes... o Thales estava contando que ele tem um bebezinho, né? Uma bebezinha. E o irmão, claro que vai ter ciúmes. E às vezes o pai desavisado vai lá e fala, você não pode sentir isso, ele é seu irmão. Mas a gente não escolhe o que a gente sente. Como é que a gente pode olhar para aquilo que a gente tem, como por exemplo, a inveja ou o ciúme, e pensar, o que eu gostaria de ter? E como eu posso então me fortalecer para que eu chegue lá? Assim como a raiva, como é que a gente pode usar a raiva para nos contar? Eu falo que todo sentimento é um mensageiro. Do outro lado da emoção existe um valor. Qual é esse valor e como a gente pode fazer para cuidar dele? Eu nunca vi alguém chorando por algo que não valia muito ou alguém ansioso por algo que não era muito importante. Então, qual é o valor que está ali? E aí a gente vai se colocar para desenvolver. Então, como criar uma filha emocionalmente inteligente? A primeira coisa é a gente poder legitimar as emoções. Não é a gente dizer não pode sentir. E por outro lado, hoje a gente tem a psicologia positiva aí muito difundida. E eu costumo dizer que a gente está criando pais Siri, né? Que são extremamente adequados com os filhos, mas extremamente desconectados. Porque daí eu preciso ter a fala certa pro meu filho. Tá falando de nós dois. Eu preciso ter a fala certa. Eu não posso fazer nada que vai traumatizar o meu filho. Mas aí eu não me relaciono. E o fio que nos liga é a emoção. Então, o que vem antes da psicologia positiva? Eu acabei de fazer uma imersão chamada Mães Curadas, Filhos Sarados. Porque muitas das nossas feridas são reatualizadas quando nascem os nossos filhos. Então você tá lá dando uma bronca ou fazendo algo com o teu filho que não tem a ver com ele, tem a ver com a tua vivência na tua infância, porque isso reatualiza em você. E toda ferida que não foi cuidada, toda ferida emocional que não foi cuidada, se transforma num sabotador, que vai impedir o desenvolvimento do outro. Então, quanto mais curada e feliz você for, mais você vai ajudar também no desenvolvimento dos seus filhos. Senão você pode saber a melhor resposta, mas chega na hora, você vai lá e você grita, você estressa. Então eu penso que o principal é a gente poder cuidar da gente, a gente tá bem, que isso vai ajudar a gente a olhar para os nossos filhos, desenvolver o que a gente fala hoje. Nós estamos num momento de crise de confiança, então desenvolver a autoconfiança, e para isso eu preciso olhar para o bom do meu filho, eu preciso trazer de volta para ele o que ele tem de melhor, e aquilo que não tá bom, eu também vou ajudá-lo a consertar, a ele também se sentir um consertador. Eu acho que é assim que a gente cria filhos emocionalmente. A hora que o programa tá ficando melhor, o programa acaba. Não é possível. Toda vez é assim. Tem que aumentar um pouquinho. Pedimos meia hora a mais. Não, aí, não é possível. Ó, vamos lá. Eu queria agradecer você. A música do Dr. Antônio, vamos lá. De novo, escolhi de novo, hein? Viu? Aê! Queria... A enquete. Atenção à nossa enquete. Você acredita em relacionamento que dura pra sempre? Quanto que é? Quanto que foi? 68,4% sim, 31,6% não. O pessoal acreditou. Tá melhor, o pessoal, a nossa mesa aqui tá melhor, gente. Aqui foi 100%, aqui foi 100%. Obrigado, Fernanda, muito obrigado. Aqui eu quero mostrar de novo os livros da Fernanda, a OC aqui, ó, 7 Passos para Crescer na Fé e também 40 Dias na Arca. Os livros, a gente adquire como? Porque eu adquiri você me dando, a gente adquire como? Pode entrar em contato? Pode entrar em contato pelo Instagram, então, aqui, a gente manda pra vocês todos os links. No Instagram é @fer_aoc. Isso, aí, e a gente também tem o Mulheres de Fé, que... Somos mulheres... São lives todas as quartas de manhã, 7h30 da manhã, para as mulheres. Somos mulheres de _fé. Obrigada, padre. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Muito obrigado. Doutor Antônio Nascimento, olha que simpatia, doutora. Sempre eu falo isso, é verdade. Obrigado. @doutor time todo. _ Antônio Carlos. @doutor _ Antônio Carlos. Voltão, tinha um monte de perguntas para fazer. O Voltão tem que voltar um dia para explicar esse negócio. Porque só fala de preparação física pra gente nova. E pra gente velha, como que faz? Pra todas as idades. Quando é individualizado, é pra toda a idade. Vamos. Ó,
no Instagram, @ValtãoAbreu. Com W sem tio. Atenção, Gostei, hein? inscreva-se no canal disso. também do Valtão aqui, ó. Clínica WA. Saúde. Isso, ó. E Dr. Thales Wilson, @Dr. Thales Wilson, com TH, tudo junto, com W também. Eu tô aprendendo a fazer isso daí. Aqui é mais fácil, ó. Do padre é mais fácil. Não, mas não tem jeito de fazer isso. Aí, gente, obrigado. A gente volta amanhã, meio-dia. Obrigado vocês. Vamos embora. Escuta a música do doutor.